Uma cidade do interior, dessas tão pequenas que todo mundo se conhece. Quem nunca morou em uma, pelo menos já ouviu falar, sabe como é que é o tipo. Uma tragédia envolvendo uma noiva. Morre uma história de amor. Nasce uma lenda. Essa história teria ocorrido na cidade de Dois Córregos, no interior de São Paulo. Mas teria acontecido lá muito no início da cidade, quando a cidade era muito jovem. Tanto que o casamento dessa suposta noiva teria acontecido, ou melhor, aconteceria na antiga capela da cidade, que ainda era feita com paredes de barro e teto de sapê. As pessoas da época ficaram realmente muito comovidas com o que viram. Os convidados todos ficaram consternados. Isso porque estava tudo pronto, tudo ajeitadinho. Normalmente a gente sabe, tem sempre aquela história, quem atrasa é a noiva. Mas, desta vez, quem simplesmente não apareceu foi o noivo. E a garota ficou lá, no altar, esperando. E esperando. E cara, ela continuou esperando, mesmo depois que todos os convidados foram embora. As pessoas, percebendo que não haveria casamento, começaram a sair, começaram a ir embora. E ela se recusava a ir embora, ela se recusava a sair. Ela continuava esperando. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que estava prestes a nascer a lenda da noiva fantasma. Contam a história que os pais da noiva só conseguiram levar ela para casa já bem tarde da noite, porque ela simplesmente não queria arredar o pé daí. E ainda assim, eles só conseguiram convencê-la a deixar a igreja e ir para casa com a ajuda do padre, porque ela realmente não desistia da ideia de esperar esse noivo pilantra que não apareceu. Então, tarde da noite, conseguiram levá-la para casa e ela acabou deitando na cama dela, ainda com o vestido de noiva. E, gente, ela morreu naquela mesma noite, vestida de noiva. E aí eu me pergunto, será que ela morreu triste porque não casou? Né? Morreu de tristeza. Foi por isso que ela morreu, porque ela não casou? Ou será que ela ia morrer de qualquer jeito? Porque, cara, se ela ia morrer de qualquer jeito, o casamento ia ser bem curtinho, né? Esse pilantra, esse safado que deixou ela lá, cara, ele podia muito bem ter ido. Casava com ela, nem ia ter felizes para sempre. Ia ser eu os declaro marido e mulher. Aquele negócio de na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, levar para casa no outro dia, viuvinho, livrinho. Custava nada ter feito esse esforcinho, né? Num clima de muita tristeza, de muita consternação, com a população inteira da cidade chocada e triste, a noiva, então, acabou sendo enterrada. Com o vestido mesmo. Eles nem tiraram o vestido. Tadinha, ela foi casar, saiu com o vestido para casa, morreu e enterraram ela daquele jeito. Nas mãos dela, eles acabaram colocando o buquê, que era composto por rosas e margaridas, que era o buquê do casamento. Era o buquê que ela estava segurando no momento do casamento. E como detalhe adicional para deixar todo mundo ainda mais chateado, ainda mais triste, o vestido que ela estava usando, que era para representar talvez o seu momento de maior alegria e acabou se transformando na sua mortalha, o vestido de noiva, tinha sido ela mesma que havia feito. Ela que fez o vestido. E olha só que coisa. Acabou sendo sepultada com ele. A partir daquele momento, não muito tempo depois, assim, começaram a surgir boatos, começaram a surgir histórias
de que a noiva estava aparecendo ali na igreja, de que algumas pessoas viam a noiva aparecer na igreja. Com o tempo, ela ficou conhecida como a Noiva do Jardim, mas esse nome acabou vindo apenas em 1909, que foi quando efetivamente construiu-se um jardim ali na capela em volta. Em 1911, a antiga capelinha feita de barro e sapê foi demolida e foi construída a matriz, a igreja principal no lugar. O jardineiro que cuidava ali da igreja e do jardim em volta, né? Obviamente, principalmente do jardim, isso no final do século XX, foi uma das pessoas que afirmava categoricamente que já tinha visto a noiva, que ela aparecia por ali e entrava na igreja. Toda vez que ele a via, ela estava entrando na igreja. E que ela deve ter estranhado um bocado da mudança da igreja também, né? Porque de uma igrejinha de sapê para uma matriz, pelo menos ela evoluiu. No que todos acreditam, pelo menos todos os que realmente creem que existe o fantasma da noiva naquele lugar, todos os que creem na noiva do jardim, é que o espírito dela fica vagando por ali, porque ele ainda espera por esse casamento que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Tão triste quanto teimoso da parte dela, né? Podia estar descansando em paz, estar lá vagando por um noivo que nunca vai voltar. Mas a lenda tornou-se tão popular e tão forte, ela entrou de tal maneira na cultura da cidade, que na década de 50, por exemplo, era muito comum, era moda entre os jovens fazerem vigílias ali em volta da igreja. À meia-noite, todo mundo ali, porque era o principal horário, era o horário em que se dizia que a noiva do jardim aparecia, à meia-noite, e eles esperavam esses jovens poderem ver a noiva. Todo mundo queria poder dizer que um dia viu a noiva do jardim. Obviamente, nem todos viram, mas o número de relatos de pessoas que afirmavam vê-la só cresceu daquela época para cá, e todos contavam que a viam sempre entrando na igreja, de onde se sabe que em vida a coitadinha nem queria sair, de tão triste que estava. E o fato é que a noiva do jardim, mais do que um personagem folclórico na cidade, é quase um marco da cultura do lugar, porque todos conhecem a história, todos conhecem a lenda, e ela permanece até hoje. Abraços. Fui.